Neste dia 10 de julho é lembrado o Dia da Saúde Ocular. Também falta muita informação à população. Uma dica importante: bom senso na hora de utilizar o famoso colírio ocular. Preste atenção. Uma conjuntivite há 4 anos fez a Mônica acrescentar o colírio na rotina. Usa para lubrificar o olho e no inverno a dose aumenta. Normalmente eu passo 2 vezes por dia e no inverno tem que passar dependendo da minha necessidade. O médico sabe que você usa o colírio assim tanto? Ele sabe, tudo bem? Sabe, porque ele me fala a quantidade máxima, mais ou menos, que eu posso usar por dia. Então eu vou seguindo o que ele fala, né? O clima seco do inverno é uma das razões para o aumento de até 20% no uso dos colírios, segundo os oftalmologistas. Isto porque muita gente acredita que os colírios lubrificantes, aqueles que são vendidos nas farmácias sem receita, são inofensivos. Mas não é bem assim. Como ele é uma medicação tópica e ele entra em contato com a superfície do olho, alguns produtos, sejam eles a própria medicação ou conservantes dentro do medicamento, podem agredir algumas células que ficam nessa superfície. E essas células, quando agredidas, podem causar alguns sintomas como hiperemia, o olho vermelho, ou até mesmo lesão corneana, que leva a baixa de visão e dor. Destaques do momento: votação da reforma da Previdência começa na Câmara Federal e governo garante que tem os 308 votos necessários. Gol e Latam obtém o direito de voos da Avianca. Gol e Latam obtém direito, então, para o voo da Avianca. A Azul, a empresa aérea que atende Marília, bem que tentou, mas ficou de fora. Exame biométrico, cadastramento para as eleições do ano que vem. Atenção, deste sábado vamos ter o plantão do Fórum Eleitoral aqui em Marília, Avenida Brasil, esquina com a Rua Paraná, das 8 da manhã à 1 da tarde. Levar o título de eleitor, também documento de identidade com foto e ainda comprovante de endereço. Lembrando que de segunda a sexta-feira, esse cadastramento prossegue, atenção, das 9 da manhã até às 6 da tarde no mesmo endereço. Confirmando, Avenida Brasil, esquina com a Rua Paraná. Marília tem cerca de 172 mil eleitores aptos para as eleições municipais do ano que vem. Cerca de 55% já fizeram o cadastramento biométrico obrigatório para o eleitor com idade entre 18 e 70 anos. Ainda, Ministério Público Federal cobra esclarecimentos do IBGE sobre cortes no censo para 2020. O governo quer economizar e vai acabar, na prática, censurando muita informação. É por isso que há o questionamento do Ministério Público Federal. Bem, uma data que não pode passar em branco. Dia 10 de julho, o Dia da Pizza. O Brasil é um campeão mundial no consumo de pizza, com muita criatividade em receitas, tanto salgadas como doces. As pizzarias realmente fazem sucesso absoluto, não apenas em Marília, como em todo o território nacional. Vamos saber um pouquinho a história da pizza. Muita gente acha que é um prato totalmente italiano, só que a descoberta começou bem antes. Confira a história da pizza. Atualmente, a pizza é consumida pela maior parte da população global. No Brasil tem variados sabores, incluindo a famosa borda de coxinha. Além disso, foi considerado um patrimônio cultural da humanidade. Mas quais são os segredos que rondam essa comida mundialmente conhecida? Apesar de ser considerada uma comida tipicamente italiana, há indícios de que babilônios, egípcios, hebreus e gregos misturavam a água com farinha antes dos italianos. A novidade só chegou na Itália na Idade Média, por meio dos turcos muçulmanos.
A ideia foi incrementada e assim foi criada a pizza, que indicava um disco de massa com condimentos por cima. Inicialmente era um alimento popular de pessoas pobres para matar a fome. O tradicional ingrediente tomate foi adicionado somente depois que os conquistadores espanhóis trouxeram a novidade da América. A iguaria italiana começou a se espalhar por volta de 1889, quando o primeiro pizzaiolo da história e padeiro em Nápoles, Raffaele Esposito, apresentou uma pizza ao rei Humberto I e à rainha Margherita, que continha as cores da bandeira da Itália, levando mussarela, tomate e manjericão. A rainha gostou tanto do prato que Rafael a batizou com seu nome. Desde então, a pizza se disseminou mundo afora, por meio de imigrantes italianos, pizzaiolos e comerciantes, e se tornou o que conhecemos hoje, com extrema variedade de sabores. Tá aí, para você que realmente é um fã número 1 da pizza, um pouquinho da história para você nesse 10 de julho, dia da pizza. E atenção, você que tem um Ford Ka hatch ou sedã 2018-2019, pode ir se preparando para atender convocação para um recall. É isso mesmo, há risco de incêndio. Estou recebendo aqui, a Ford acaba de convocar proprietários de 144 mil veículos Ka hatch ou sedã por risco de curto-circuito e incêndio. De acordo com a Ford, clientes devem agendar em uma concessionária o recall para uma revisão a partir do próximo dia 22. A instalação de isolamento e de clipe de retenção do sistema de monitoramento de bateria. Caso seja necessário, o chicote também será substituído, porque há risco de incêndio e, é claro, uma situação realmente absurda. É aquilo que a gente tem abordado aqui. Toda semana, praticamente, tem convocação para um recall da indústria automobilística. Todas as montadoras que são multinacionais. Semana passada, a Hyundai com o HB20. Nessa semana, Ford com o Ka hatch e sedã. E na semana que vem, um detalhe, no ano passado, 3 milhões de proprietários de veículos foram convocados para o recall e apenas metade atendeu a essa convocação, o que significa dizer que 1,5 milhão estão aí transitando com veículos defeituosos, havendo um risco absurdo de acidentes e violência no trânsito. O nosso convidado para comentar essa questão absurda de um constante convite para recall da indústria automobilística nacional, o advogado especialista em trânsito, Carlos Gonçalves. Doutor Carlos, é mais um recall, agora é a Ford. Na semana que vem, ninguém sabe. O senhor comenta. Boa noite. Boa noite, senhoras e senhores telespectadores. Bem, o senhor acompanhou aí a matéria. Muda a regra, num momento muito grave dessa qualidade técnica das montadoras. O senhor comenta. Realmente, a mudança que veio em boa hora, ela abrange não apenas o setor de veículos, mas também outros segmentos aí na relação de consumo. Mas veio uma portaria em especial, especificamente para o setor automotivo, porque tem uma estimativa que são abertos aproximadamente 100 recalls anual, né, dos quais apenas 48% é atendido aí pelos proprietários. Portanto, é um quadro aí, um cenário muito sério. A falta de qualidade técnica, todas as montadoras, e olha, são multinacionais. E aí, doutor? Realmente, o governo ele tem feito assim muito timidamente, né, mudanças aí no escopo, na base de fabricação de veículos. Ele tem introduzido aí muito lentamente exigências no que diz respeito à segurança, né? Há pouquíssimo tempo tem surgido a obrigatoriedade dos veículos já sair com airbag de série, ABS. Mas ele ainda está muito tímido também na parte de exigir dos fabricantes do setor automotivo uma qualidade, né? Há uma conivência do governo em permitir que os veículos sejam postos no mercado com problemas e depois serem chamados ao conserto, que é o procedimento de recall. Uma condição muito grave.
Apenas metade, essa tem sido a média, metade dos convocados, dos proprietários de veículos com defeito, só metade tem comparecido em média às concessionárias para o reparo. Ou seja, a outra metade circulando no trânsito brasileiro com veículos defeituosos. Muito grave. Correto. Isso evidencia uma falha no processo de cientificação, ou na maneira pela qual esses proprietários têm sido avisados, notificados. Por isso que eu digo que o procedimento que o governo criou, ele vem em boa hora, porque é imposto aos fabricantes uma notificação, seja ela de forma postal ou mesmo eletrônica, para que esses proprietários vão até as concessionárias e façam os consertos dos seus veículos. Caso não compareçam, é inserido no documento do veículo uma restrição, ou uma informação de que aquele veículo precisa passar pelo sistema de recall, e que só vai ser retirado caso ele vá atender ao chamado. Caso não vá, naturalmente persiste essa restrição. Juridicamente, acidente com veículo com defeito, que realmente se constate defeito por parte da montadora. Juridicamente, o que o proprietário pode fazer para buscar o seu direito? Importante lembrar, ainda retomando um pouco a questão da portaria, essa novidade, a inclusão e da restrição se dará automaticamente, na medida em que o proprietário atenda ao chamado, ela vai baixar, ou seja, se é chamado, assim que ele faz a restrição, a baixa. Isso sai no licenciamento do ano seguinte. Caso ele requeira que essa baixa se dê em menos tempo, ele vai ter um custo com documentação. Ao atender esse chamado, é direito dele receber um certificado de forma documentada, escrita, mas também é dever da montadora disponibilizar isso de forma eletrônica, para que ele possa consultar posteriormente. É claro que nós estamos falando de uma relação de consumo. Isso quer dizer que os danos que os proprietários venham a ter, ou qualquer pessoa que sejam afetados pela qualidade desses produtos, os fabricantes respondem objetivamente, ou seja, não se discute a culpa. Apenas provou que experimentou um dano em razão daquele problema, advindo daquele problema, de forma objetiva e direta, tem que ser indenizado. E da possibilidade de algo mais grave neste acidente, com vítimas com ferimentos ou vítimas fatais. E aí, doutor? Olha, o que é interessante observar, aí falando da segurança do proprietário. Os proprietários podem, a população em geral, consultar se o veículo foi chamado a recall. O PROCON de São Paulo, especialmente, disponibiliza um site que é o www.procon.sp.gov.br/recall, onde ele consegue consultar se o veículo fabricado desde 2002, a base de dados remonta a este ano, foi convocado para recall ou não. Isso já traz um facilitador para aquela pessoa, se o automóvel que ele adquiriu está dentre os que foram chamados. Naturalmente, havendo prejuízo de ordem material, é passível de indenização, sim. Essa questão do recall, mais algum destaque, doutor Carlos? Sim, é importante deixar bem claro que o recall não há um prazo, ou seja, a circunstância de a pessoa identificar, por exemplo, numa consulta aí nessa base de dados, que o seu veículo foi chamado anos atrás para ser feito o recall e ele não atendeu, não dá direito, por exemplo, da concessionária vir a cobrar para fazer esse recall na data que ele comparece lá. Sempre gratuito, não pode haver nenhum tipo de cobrança por esse procedimento e, pela nova regra, ele tem direito a um documento que faça a prova de que esse automóvel atendeu ao chamado. Bem, deixa eu aproveitar. Aí, obrigado, doutor Carlos Gonçalves, ele é advogado especialista em trânsito, trazendo aí a informação importante. Dessa semana é a Ford com o Carrete Sedã, a risco de incêndio, modelos 2018-2019. E nos próximos dias? Qual montadora será? O que tem faltado é Ministério Público, Ministério da Justiça, exigindo qualidade das montadoras. São todas multinacionais. Tem faltado qualidade na peça, componente e também mão de obra
porque é apenas para veículos comercializados aqui na comercialização interna. E o restante, para exportação, não. Então, realmente é muita coisa. E metade da convocação, foram 3 milhões convocados no ano passado, metade não compareceu para o reparo. Estão aí, circulando pelo trânsito com defeito. Daqui a pouco, dia de São Bento, não é feriado em Marília, deste dia 11, apenas ponto facultativo da Prefeitura, repartições municipais, Câmara. Não haverá coleta de lixo desta quinta-feira. Ainda como destaque, o tráfico de drogas pesado. Jornalista Paulo Henrique Amorim morre de infarto aos 77 anos. Já, já.